Olá, meu nome é Pedro Leal, sou estudante de graduação em Relações Internacionais pela Uninter e é com grande entusiasmo que apresento a vocês meu projeto de pesquisa de iniciação científica desenvolvido sob orientação da professora Nathalie Hoff. O tema da minha investigação é a militarização de refugiados no sul global, com foco especial no caso dos refugiados Hutus, que após o genocídio de Ruanda em 1994 buscaram refúgio no leste do Zaire, país que hoje conhecemos como República Democrática do Congo. Essa situação se tornou um dos episódios mais emblemáticos e trágicos da politização e militarização dos campos de refugiados na história recente. O genocídio ruandês, como sabemos, foi resultado de tensões étnicas profundas e de uma campanha sistemática de extermínio promovida pelo governo Hutu extremista que visava eliminar a população Tutsi. Ao longo de cerca de 100 dias, estima-se que aproximadamente 800 mil pessoas tenham sido mortas, muitas a golpes de facão, com uma brutalidade que chocou o mundo. Foi um genocídio televisionado, documentado em tempo real, mas que mesmo assim contou com a inércia da comunidade internacional. Com o avanço das forças da Frente Patriótica Ruandesa, lideradas por Paul Kagame, o regime genocida foi derrotado. No entanto, o que se seguiu foi uma das maiores crises de refugiados da história africana. Cerca de 2 milhões de pessoas cruzaram a fronteira do país, e é importante frisar que entre essas pessoas não estavam apenas civis comuns. Muitos dos que fugiram eram soldados do antigo exército ruandês, membros de milícias e outros agentes diretamente envolvidos no genocídio. Ou seja, o fluxo migratório foi desde o início profundamente misturado entre vítimas e perpetradores. Esses grupos se instalaram em campos de refugiados no leste do Zaire, com o apoio de agências internacionais e organizações humanitárias. No entanto, em pouquíssimo tempo, esses campos, como os de Mugunga, Katali e Kibumba, foram dominados por estruturas de comando militar. Cadeias hierárquicas foram restabelecidas, houve recrutamento forçado de jovens e adolescentes, estocagem de armas, treinamento de milicianos e, posteriormente, lançamento de ataques armados a partir desses campos contra o novo governo de Ruanda. Na prática, o que se viu foi a construção de verdadeiras bases militares disfarçadas de campos humanitários, o que comprometeu não só a segurança regional, mas também a própria credibilidade da assistência internacional. A ajuda humanitária, medicamentos, alimentos, equipamentos, tendas, foi sequestrada por esses grupos e utilizada para a reorganização bélica. O que me motivou a estudar esse tema foi justamente essa ambivalência que pouco aparece no debate público. Em geral, a figura do refugiado é tratada como apenas uma vítima, alguém que foge da guerra sem poder de ação. No entanto, o caso dos Hutus no Zaire revela um aspecto mais complexo, o de grupos em deslocamento que não apenas sobreviveram no exílio, mas o instrumentalizaram politicamente. Eles mantiveram sua organização, reconstruíram sua autoridade interna e buscaram, a partir dos campos, retomar o controle de Ruanda. Trata-se de um processo de resistência, mas também de radicalização e militarização. A postura da comunidade internacional diante dessa situação também merece destaque. Diversos relatos indicam que o Acnur e outras agências humanitárias estavam cientes da militarização dos campos, mas alegaram limitações institucionais para agir. A lógica predominante era da neutralidade humanitária, ou seja, a ideia de que a ajuda deve ser oferecida sem julgamento político. No entanto, quando essa neutralidade é mantida em contextos profundamente assimétricos, onde ex-combatentes controlam recursos, reprimem civis e reorganizam suas forças, ela deixa de ser uma virtude e passa a ser uma forma de omissão política. Do ponto de vista metodológico, minha pesquisa se baseia em revisão bibliográfica e análise documental. Estou consultando documentos institucionais do Acnur, relatórios de campo da Organização Médicos Sem Fronteiras, bem como artigos acadêmicos e livros de referência internacional. Entre os principais autores que sustentam o meu arcabouço teórico, posso citar Sarah Lischer, que desenvolve uma tipologia dos campos de refugiados e argumenta que aqueles estabelecidos no Zaire constituem casos extremos de campos militarizados. Segundo ela, quando não há triagem adequada, os campos podem reproduzir as mesmas estruturas políticas e violentas que levaram à fuga inicial. Gerard Prunier, que define esses campos como estados no exílio, ressaltando como ex-lideranças Hutus mantiveram instituições paralelas, mecanismos de controle e até relações diplomáticas informais a partir do território congolês,
Robert Mugabe, que trabalha a militarização de refugiados como um fenômeno estrutural relacionado não apenas à dinâmica dos campos em si, mas ao colapso de estados. Também dialogo com autores como Mike Levison, que destaca o papel da Agência dos Refugiados e os fatores que os levaram à militarização, como trauma coletivo, sentimento de injustiça, identidade étnica e vínculos sociais, e com Hayer e Heck, que analisam as vulnerabilidades que tornam refugiados mais suscetíveis ao recrutamento armado, especialmente jovens e crianças. Dentre os resultados parciais da pesquisa, posso destacar alguns pontos. Primeiramente, é possível afirmar que a militarização dos campos Hutus no Zaire não foi um acidente nem algo pontual. Foi um processo sustentado por múltiplos fatores. O vazio de autoridade do Estado zaireano, que deixou a região sem controle governamental, a presença de lideranças militares experientes entre os refugiados, o apoio logístico e financeiro de redes Hutus no exterior e, acima de tudo, a incapacidade da comunidade internacional de distinguir civis e combatentes dentro dos campos. Outro ponto importante é a maneira como os próprios campos reforçaram a centralização do poder nas mãos dos ex-combatentes. Eles passaram a controlar postos de segurança, distribuição de alimentos, lista de refugiados e até as decisões sobre retorno ou permanência. Civis que se opunham ou tentavam retornar voluntariamente a Ruanda eram reprimidos ou simplesmente impedidos. Nas próximas etapas da pesquisa, pretendo aprofundar ainda mais a análise da Agência dos Refugiados, ou seja, investigar como esses indivíduos e coletivos tomaram decisões políticas e militares, quais foram os meios de mobilização, qual o papel das redes familiares e étnicas e como a memória do genocídio moldou a forma como esses grupos interpretam o exílio. Também quero examinar de forma mais aprofundada como a militarização dos campos foi utilizada como pretexto para a intervenção de Ruanda e Uganda no Zaire em 1996, que deu início à Primeira Guerra do Congo. Essa guerra envolveu diretamente 9 países africanos, gerando milhões de mortos e desestabilizando toda a região dos Grandes Lagos. O que começou com uma crise humanitária se transformou em um conflito continental cujos efeitos ainda são sentidos até hoje. Concluindo essa pesquisa, busco contribuir para os estudos sobre deslocamento forçado, militarização e segurança internacional. Mais do que apenas relatar a crise humanitária que se seguiu ao genocídio de Ruanda, minha intenção é compreender os mecanismos que transformaram o refúgio em palco de reorganização militar. Isso nos leva a uma pergunta incômoda, porém necessária. O que acontece quando os campos de refugiados deixam de ser espaços neutros e se tornam vetores de conflito? O caso dos Hutus no Zaire é um alerta poderoso. Ele nos mostra que a ajuda humanitária, quando não acompanhada de estratégias de triagem, desarmamento e proteção real aos civis, pode ser sequestrada por agendas violentas. Também revela que a suposta neutralidade humanitária tem limites e que a ausência de ação pode por vezes custar caro em termos de vidas humanas e estabilidade regional. Agradeço imensamente pela atenção e pelo interesse de todos e todas. Fico à disposição para perguntas, comentários ou sugestões. Muito obrigado e até a próxima.